Boa tarde, bom dia e boa noite, né? A gente vai estar sendo filmado aqui, vai ser exibido no canal e queria desejar boas-vindas a todo mundo que está iniciando esse vídeo junto com a gente aqui hoje da ProDança. Hoje a gente vai iniciar mais uma fala do programa ProDança Convida para falar de dança. Mas antes disso, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu me chamo William Pereira Monte. Eu sou um homem branco, de pele branca, de barba, de óculos com armação preta. Tenho um cabelo grande, mas ele está amarrado atrás. Tenho um brinco, tenho anéis nos dedos. De vez em quando eu mexo as mãos, eles fazem barulho. Eu estou com uma blusa cor de vinho. Atrás de mim tem duas janelas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Elas são de madeira. Tem uma parede branca também. E uma das janelas, ela está aberta e tem um quadro com a imagem de um helicóptero. Dito isso, eu passo para o próximo ponto aqui da minha lista, enquanto vocês vão chegando e vão se assentando aqui nessa nossa tarde de hoje. E eu começo falando um pouco da ProDança, né? E eu começo também a admitir as pessoas, que tem gente aqui na sala para a gente bater um papo, nesse meio tempo, vou fazendo isso também, tá certo? A ProDança, ela é uma entidade que surge em 2002 e de 2002 a 2004 ela funciona nesse sentido de organização de uma classe que estava entendendo que precisava se organizar. Em 2004 ela se funda enquanto entidade representativa, ela abre um CNPJ, ela de fato se transforma em uma associação representativa da classe. Naquele momento, bailarinos, coreógrafos, professores que entendiam que era importante se organizar. E de lá para cá passa por várias gestões, né? Passa por diferentes formatos e inicia uma série de atividades, né? Mostra ProDança, oficinas, workshops, trabalhos de formação, pensamento pedagógico, pensamento criativo, enfim. De lá para cá a gente vem fazendo uma série de ações. E aí nessa atual gestão que a gente está agora, que eu, William, faço parte, sou atual presidente, tem outras pessoas aqui, o Vitor Portela Tesoureiro, o Honório Fex, o vice-presidente, a gente inicia um programa que é o programa ProDança Convida para falar de dança. Ele foi iniciado lá em 2018 de maneira presencial. A gente juntou uma série de pessoas, a gente trouxe pessoas de dança para falar de dança, né? A gente não quis fechar tanto um tema, deixou um programa com esse nome bem aberto mesmo, para que as pessoas viessem com as suas histórias e elas, de algum modo, formatassem aí um assunto do que ela estava no radar dela naquele momento, que ela achava importante que a comunidade discutisse naquele momento. Esse programa surge, a gente continua fazendo ele de forma presencial, a gente faz ele em Sobral, a gente faz ele em Itapipoca, a gente faz ele em Paracuru, a gente faz ele, na maior parte das vezes, em Fortaleza, mas a ideia é sempre essa, né, tem na sua gênese essa troca e esse diálogo. Com a pandemia, né, a gente está nesse momento em confinamento social, está todo mundo em casa, nas suas casas, a gente pensou em como realizar esse programa. E então, a gente parte para esse formato aqui, né, de live, de um bate-papo gravado, e cada um na sua casa, né? E aí eu chego nessa pessoa, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, estou falando aos poucos, que foi uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer em uma articulação nacional, porque a gente entende também que mesmo em pandemia é importante continuar articulando e tratando sobre questões pertinentes para a dança. Conhecer essa pessoa maravilhosa dentro dessa circunstância, e aí, conhecendo essa pessoa, mando uma mensagem para ela e convoco ela para fazer parte, trocar um pouco e dialogar um pouco, para a gente continuar nesse caminhar, continuar pensando e fazendo dança, né? Mesmo com todas essas, com essa conjuntura política, com essa conjuntura sanitária que a gente está vivendo atualmente. Essa pessoa que eu estou falando aqui aos pouquinhos, ela se chama Rui Moreira, e nessa formatação das nossas conversas via WhatsApp, tentando encontrar um melhor
assunto, um tema para tratar, pensando a nossa articulação lá, as nossas reuniões de articulação nacional, mas também agora esse atual contexto que a gente vive, a gente chega num lugar, né? O Rui indica para mim um caminho para a gente seguir nessa tarde de hoje. E aí ele me dá o seguinte assunto, né? Ritos e passagens da cultura das artes no Brasil. O Rui Moreira, ele é brasileiro, ele é artista da dança com 4 décadas de atuação no cenário cultural mundial, ativista pelo direito de fruição e amplitude social da cultura das artes, atuou através de processos democráticos participativos junto aos órgãos administrativos gestores, Ministério da Cultura, Funarte, Fundação Nacional das Artes, e Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, sempre com foco na formulação de políticas públicas para o setor cultural. Essa pessoa é Rui Moreira. Eu já passo de antemão, depois de ter falado tudo isso, a palavra para ele, dou as boas-vindas e peço para ele entrar e a gente, inicialmente, escutar um pouco ele, né, entendendo essa metodologia de escutar um pouco inicialmente, e depois realmente abrir um bate-papo, a gente lançar nossas contribuições, as nossas questões, e a gente seguir nessa tarde de hoje, tá bom? Então, Rui, tá contigo. Olá, olá, povo bom. Olá, todas, todos, todes que estão conosco e que estarão conosco, né, no momento em que tiverem acesso a essa nossa conversa. Primeiro, eu agradeço uma condição, inclusive, para que eu me autorize a estar aqui. Eu agradeço muito aos meus antepassados, né? Agradeço aqueles que não me deixam só, mesmo por mais que eu imagine que eu esteja só, eles já me trouxeram até aqui e continuam comigo. Então, agradeço também aos mais novos, com os quais a gente vai se juntando nessa caminhada. Acho interessante nós podermos falar nesse dia 10, né, de março de 2021, em plena crise, crise de saúde, né, mundial, né, que nós estamos tendo tantas perdas, né, e que no Brasil, principalmente nesse período, tem se acentuado, não é? E tem se multiplicado essa ação dessa virótica. E nesse momento onde nós estamos no aguardo das vacinas, nós estamos aí vivendo um contexto, além do caos da pandemia, um caos político, não é? Um caos político, um caos social, inclusive provocado pelas questões de condução política do país, né? Nesse dia 10, eu recebo e faço questão de escutar o discurso do ex-presidente Lula, né? O discurso do ex-presidente Lula, que me deu a sensação de que não foi uma ilusão, não é um momento de luz que a cultura viveu no país. Não foi uma ilusão ter percebido, ter sentido o prazer de estar na minha casa, no meu país, e esse país fazer parte do planeta, ele estar incluído junto a outros países, economicamente, socialmente, não é? Isso já estava me deixando muito, muito taciturno, porque o oposto disso é o que vem acontecendo, não é? Esse apagamento que nós lutamos tanto internamente para que não acontecesse e internacionalmente uma grande onda provocando essa relação. Então, eu deixo registrado aqui que nesse dia 10 nós tivemos aí uma participação
social de um estadista que nos relembra o tamanho e a dimensão dos nossos desejos e nos dá a possibilidade de recuperar e de reanimar a ideia da construção e dos sonhos, né? Então, eu começo assim a nossa fala, e eu acho que isso tem muito a ver com esses ritos e passagens dessa linha do tempo, não é? Que a cultura no Brasil, e em especial aquela cultura que diz respeito às artes, que ela segue. É isso. É isso. Então a gente já te devolve, já, se você quiser, já pode iniciar depois dessa fala maravilhosa que eu super fico, inclusive, emocionado quando você começa a falar sobre isso, porque realmente dá a gente uma vontade a gente entende que as coisas que a gente está fazendo, elas não são por acaso, né? Não sei, dá uma vontade de respirar com mais força, assim. E aí eu já devolvo para ti e coloco para você, enfim, fazer esse rito e essas passagens nessa tarde de hoje. Bem, eu vou tomar então a palavra, falando um pouco apontando uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo, não que tudo tenha começado nesse período, mas eu posso entender essas datas como datas referência, tá? Eu posso entender dessa forma. A fala sobre cultura, ela vem se aprimorando, especialmente ao longo dos anos, né? Nós temos aí um marco, né, que é a primeira referência a um Sistema Nacional de Cultura, tá? Essa marca é de fevereiro de 1968, né, quando acontece a primeira reunião nacional dos Conselhos de Cultura, tá? Isso é bastante importante, porque quando nós falamos de sistema, nós pensamos, digamos assim, os mais novos pensam que isso é um processo um pouco mais novo do que esse tempo. Não, a luta é um pouco mais, quer dizer, a luta e as iniciativas são um pouco mais longas. Em 1976, teve uma palestra também importantíssima, que foi um encontro de secretários de cultura que aconteceu em Salvador, né? E ali, né, a palavra de abertura o tema foi esse, Sistema Nacional de Cultura, isso em 1976, tá? Em 1900, nessa mesma vibe, desculpa, isso, exatamente, nessa mesma vibe, em 70 a criação do Ministério da Cultura em 1985. Tá? Entre os anos de 1983 e 1985, né, esses debates lá provocados ali, desde do meados dos anos 70, vão se acalorando, vão se estruturando, e vão aparecendo propostas mais recorrentes, né, de estruturação de um órgão para lidar com a questão da cultura no país. Tá? E isso vai por uma série de configurações, isso acaba acontecendo em março de 1985. Tá?
Março de 1985, Ministério da Cultura, né? Em 1986, tá? Acontece a primeira legislação federal de incentivo fiscal à produção cultural, né? Essa lei também permitia que o então Fundo de Promoção Cultural, que era gerido pelo Ministério da Cultura, né, recebesse recursos de pessoas jurídicas para fazer aquilo que a gente conhece hoje ainda uma dedução, né, através do imposto de renda. Naquela época, 5% do imposto de renda. Então, um primeiro incentivo, né, 1986. Depois, um fato importantíssimo acontece na estruturação do país, que é a nova Constituição de 1988, quando cita, então, a cultura no campo constitucional, né? Então, a ideia de estabelecer e garantir acesso e pleno exercício dos direitos culturais, né? Isso na Constituição do Brasil, isso é um ponto importantíssimo, não é? Nessa linha do tempo, né? Em 1990, não é, uma secretaria especial. Em 1990 foi um período meio pesado para o que havia acontecido antes, porque assume o presidente Collor e ele simplesmente transforma o Ministério da Cultura, ele reduz o Ministério da Cultura a um status de secretaria. Não é? Secretaria essa que nós estamos hoje, né, vivendo também novamente essa redução do Ministério da Cultura. Então, aí o que acontece? Nessa redução, perdemos muitos direitos. Tá? Em 1981, né, mesmo dentro dessa secretaria, se estabelece uma lei que vinha sendo batalhada já há algum tempo, né, que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura, né, que ele restabelece ali mecanismos que foram perdidos quando foi transformado em secretaria, né? E aí, tá tudo bem? Desculpa, Rui, pode continuar. Acho que alguém Sim. ligou o microfone. Mas restabelece essa busca restabelecer, né, através de uma lei que é chamada de Lei Rouanet, né, restabelecendo esses mecanismos de incentivos fiscais, né? E, bom, a Lei Rouanet ela está aí até hoje, Inxalá continue por mais tempo, por muito tempo, não é? Em 1992 volta o MINC é recriado, tá? Então isso um ponto importante. E em 2003, tá? Já aí começa uma série de seminários, né? E esses seminários, né, eles se espalham pelo Brasil, eles buscam o apoio da sociedade civil e, de forma participativa, se iniciam uns seminários de reestruturação do pensamento da cultura no país. Não é? É muito interessante, porque nós vamos ver ali esse movimento de mais recursos para a cultura e toda uma mudança de cenário. Né? Isso em 2003. E em 2003 acontece a primeira Conferência Nacional de Cultura. Né? Essa primeira Conferência Nacional de Cultura que trouxe e ressignifica e traz essa ideia que o Gilberto Gil falava muito, né? Quer dizer, a cultura como eixo central, a cultura como centralidade, né? Tudo é cultura, tudo está no campo da cultura, e os movimentos culturais e os agentes culturais. Então, isso passa a ser fortemente
tramado, construído, organizado através do primeiro cada qual no seu lugar e depois as conferências que vão juntando pessoas. Isso é genial, porque a gente começa a ver o Sul com o Norte, com as regiões todas do Brasil se permeando, né? Isso foi importantíssimo. Em 2006, não é, nós temos aí a lei. Bom, nesse período aí tem a lei do Plano Nacional de Cultura, né? Em 2010, o Sistema Nacional de Cultura, né? 2012, a terceira Conferência Nacional de Cultura, 2013, um seminário internacional falando de cultura, cultura e gestão descentralizada, participativa, seminário internacional em 2015. Em 2015 também a gente retoma a discussão de documentos, de publicações que criaram objetivos, metas e censos setoriais. Essa coisa toda chega a 2016, o impeachment da Dilma, e tudo isso entra num estado de invisibilidade muito grande. E nós começamos aí uma descendente, a perda do Ministério da Cultura, ou seja, para a gente ver esses processos cíclicos e como nessa linha do tempo, não é? Cada uma destas ações ela avança no sentido, todas as vezes que isso avançou no sentido de trazer um aspecto participativo e a presença de um maior número de pessoas, nós conseguimos nos agrandar, nós conseguimos crescer, não é? E todas as vezes que isso se tornou assunto político de gabinete, e tão somente de gabinete, nós vimos também que isso se entra para um lugar onde as mazelas ficam muito fortes, né? Então, isso é muito, para mim, é muito importante podermos estar falando isso hoje, né? Porque isso é o que tem norteado esses ritos, todas essas passagens, todo esse capítulo histórico é o que nos mantém no sentido são os degraus que nos impulsionam, são os degraus e as plataformas que nos impulsionam para o futuro, né? Nós não podemos pensar em futuro, não podemos pensar no novo, não podemos pensar se nós não tivermos esse chão para pisar, se nós não soubermos onde é que nós estamos pisando. E cada detalhe, cada minúcia, cada detalhe mesmo de cada uma dessas passagens históricas, porque eu estanco datas, mas entre essas datas aconteceram muitas coisas, né? Assim como hoje nós estamos aí buscando articular formas de nos mantermos conectados nacionalmente, não é? Mesmo em meio a essa crise, eu penso que também nós temos que entender o tamanho e a estrutura do país, tudo aquilo que foi criado como consequência desses acontecimentos, para que a gente melhor use e melhor se situe para não pensar que está iniciando a roda, que está cunhando roda. Não é? Nós temos aí muita coisa andando com muita velocidade e temos que nos apropriar para não perder o curso da história, né? Para não perder o curso da história, né? E é muito difícil ser alguém do próprio tempo, né? Isso é sempre muito difícil, mas é um esforço que a gente tem que manter de forma radical, né? Não, com certeza. A gente, antes dessa tarde de hoje, né, a gente conversou por telefone e a gente estava nessa pauta conversando sobre isso, né, conversando sobre a importância dessas conferências, conversando sobre a importância
dessas ligações regionais que começaram a existir para chegar no lugar comum onde chegava no lugar comum, mas ao mesmo tempo estava se falando de todo mundo, porque todo mundo estava sendo escutado, né? E aí quando você me fala, por exemplo, também sobre esses que vieram antes, eu coloco a Prodança, né? As gestões que vieram antes de nós, né? As pessoas que fundaram a Prodança, as pessoas que seguraram a Prodança, não deixaram que ela sei lá, deixasse de existir enquanto associação, né? A gente está caminhando aí para 20 anos de atividade, né? Enquanto associação. Então, realmente, assim, eu super concordo. E aí, nas nossas conversas de telefone, né? Que a gente, enfim, conversando um pouco de como que ia ser esse dia de hoje, eu lembro que tu comentou sobre a construção dessas conferências e que depois de todo esse desmonte que você já citou hoje, inclusive, o que fica, né? Porque as coisas vão meio que se desfarcelando, assim, vão sendo jogadas aos cantos e a gente, de algum modo, com essa força que a gente tem que ter e continuar caminhando, o que a gente consegue trazer para perto, se a gente tem que começar do zero, se a gente, né, que caminho que está aí, se a gente começa de uns 10%, não sei nem se isso dá para se dar porcentagem, né, porque a gente pode realmente, tipo assim, nós fechamos esse livro aqui, porque realmente a gente tem que fundar aqui, mesmo com todas as experiências que são importantes, que já ocorreram, mas a gente tem, por conta disso tudo que aconteceu de 2016 para cá, por exemplo, a gente tem que entrar dentro de uma outra ignição, sabe? Assim, eu fico pensando muito sobre isso. E foi um pouco do que a gente conversou, né, por telefone. E aí eu jogo isso para você, o que você pensa sobre isso. E eu também já coloco para as pessoas que estão aqui, Tati, Honório, Ruth, Gerson, quem mais? Que eu não estou vendo todo mundo. Vitor, se vocês, Bia está aqui também acompanhando a gente. Se vocês quiserem também lançar perguntas aqui no chat, ou então ligar seu microfone, sua câmera e a gente começar a trocar esse papo, fiquem à disposição, né? Mas eu já começo com essa pergunta para ti. O que tu imagina, assim, nesse momento, como é que de onde que a gente parte, se a gente pode se apegar a alguma coisa, ou se de fato as coisas foram destruídas mesmo por esse governo genocida, enfim. Eu acho que é essa assim, a questão, que é uma das coisas que mais está me impacientando atualmente. Eu acho que é por isso que eu te liguei, por isso que eu liguei para a Bia, por isso que eu liguei para o Matias, para a gente começar a articular e, tipo assim, não vai dar certo fazer com que a gente se distancie, né? Não vai acontecer isso. A gente vai continuar fazendo sim, agora nesse momento live, fazendo sim gravações para que outras pessoas assistam posteriormente. Então é um pouco isso. Eu já lanço essa pergunta enfim, coloco esse questionamento para tu pensar o que tu imagina disso hoje. Sim. Ótimo. Bom, eu vou, antes de entrar diretamente na tua questão, né? Aliás, a gente já está dentro dessa questão, né? Mas eu vou, porque talvez tenha algumas pessoas que não, por eu não ter me apresentado de maneira íntegra, que nem sabe com quem está falando. Vocês estão ouvindo um homem negro, não é? Em pé eu tenho 1,80 m, sentado eu tenho a metade disso, não é? Careca, atualmente nasce um pouco de cabelo do lado e ele nasce completamente branco, aí eu raspo, tá? Eu uso óculos de aros pretos, como um amigo meu disse, esse comprado na farmácia, porque eu perdi, até hoje não refiz o meu, não é? Tenho aqui uma barbichinha branca, uso um brinco e, por estar dentro aqui no Zoom, eu fiz um efeito onde apagou tudo que tem atrás, está todo ele apagado. Então, eu uso uma camisa azul e tenho fones de ouvido ao falar. Né? E meu nome é Rui Moreira, dos Santos, para não esquecer ninguém da família. Né? Enfim,
William, você falou uma coisa que é muito importante. Aliás, todos os pontos nesse momento são importantes, né? E a gente não deve pular nenhum. Um deles foi o que reverberou, né, dentro desses ritos e passagens históricos. Muitas reverberações existem. Tá? Então, existem aí, espalhados pelo Brasil, movimentos que existem há muitos anos. Associações de escolas, associações de bailarinos, associações sociais, comunitárias, que têm a dança no seu fazer, e que existem já há muito. Não é? E é daí que vem a nossa resistência, é daí que vem a nossa força. Então, não se começa do zero, né? Não se começa do zero, se começa sempre de uma história, né? E essa história ela é bastante, digamos assim, ancestral a nós, né? Os que vieram antes, quando nós falamos lá dentro dessa linha do tempo, a criação dos sindicatos, não é? Lá no ido dos anos 70, final dos anos 70, mas próximo ali de 78, também é um capítulo importantíssimo no sentido de nós reforçarmos o aspecto profissional, o aspecto de inserção do artista no campo social como um profissional, não é? Direitos, deveres, não é? A inclusão, a lei, não é? A 6533, não é? Não sei se falei o número certo, mas, enfim, nós temos que ver que o que foi eco, não é? O que nós temos hoje como eco é também um capítulo existente e do qual a gente tem que se orgulhar muito, não é? E mais do que se orgulhar, nós temos que usar isso, não é? Quando nós sentamos lá, Bia estava junto também, quando nós nos sentamos, quando nós fizemos um cruzamento nacional, né, e esse cruzamento nacional trouxe as diversas realidades, nós fomos vendo exato isso. É, 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 for, fragilidades e também aspectos fortes de cada uma das culturas, tá? De cada uma das formas de lidar. Então, nós não partimos apenas das fragilidades. É verdade que nós usamos sim o tempo não, a palavra emergência, não é? Já há muito tempo, né? O campo da cultura é um campo emergente, é um campo que por sermos naturalmente emissores culturais, né, irradiadores culturais, nós estamos sempre em estado de emergência. E tudo aquilo que diz respeito a essa produção e a essa emergência, não é bastante importante. Não é? Então, é muito importante também que a gente perceba o que está acontecendo hoje, mas também é importante saber que o que está acontecendo hoje já teve um ontem, não é? E como é que estava acontecendo ontem? Por exemplo, é muito importante para o nosso bem-estar, para o nosso bem-estar e para nós nos sentirmos melhor dentro dessa luta, nós sabemos que nós já tivemos um prêmio Clausiana, né? É muito importante saber que a Funarte, a Fundação Nacional das Artes, ela continua existente e ela tem um histórico de resistência e de ação dentro da história das artes no país, que nos dá, que faz dela, sim, uma plataforma de referência para que a gente possa nortear outras lutas. Tá? Se é possível, se hoje não é possível nós estarmos junto com a ação administrativa do país, com o governo federal, sim
importante nós sabermos que houve uma construção que, inclusive, criou uma estrutura dentro de cada estado, não é? Então, as secretarias dos estados e municípios e a estruturação no campo da cultura, no campo da dança, no campo das manifestações populares, no que diz respeito à diversidade, né? É muito importante nós entendermos que há uma estrutura, sabe? Que há uma estrutura. E essa estrutura ela precisa, sim, ser ocupada, muito bem utilizada, não é? E, e responsabilizada, não é? Pela manutenção dos territórios estes que também precisam se aprimorar enquanto territórios, né? Precisam se aprimorar enquanto territórios. Dentro desse capítulo de politização, né, que nós vivemos, né, ao longo dos anos, né, é necessário que essa tradição, que seja ela oral, que seja ela seja ela qual for, que ela seja transmitida, né? Que ela seja transmitida, não é? E essa transmissão pode até parecer, ai, puxa vida, fulano vem com uma ideia ultrapassada, mas não é uma questão... o tempo da humanidade faz com que muitas das retóricas estejam sempre presentes, porque o tempo da humanidade ele é circular, ele é espiralar, não é? Muitas vezes a gente passa mais vezes por determinados pontos da história da humanidade e vê essa história da humanidade sendo escrita e sendo lida de maneira diferente, né? Se eu pegar o próprio exemplo da questão sanitária, nós vamos ver aí várias pandemias, né? E como esta pandemia se coloca dentro da história da humanidade, né? Então, eu faço trago essa imagem para falar um pouco desse aspecto da cultura, né? E não apenas e tão somente nos isolarmos na cultura, na visão de cultura que está mais próxima, tá? Mas aquela que eu possa alargar um pouco mais e olhar essa história de maneira geral, de maneira mais ampla. Então, desde a possibilidade dessas articulações com as escolas, os sindicatos, o pensamento de ajuntamento, de um grupo de dança. Dentro de um grupo de dança existe uma estruturação política muito intensa, né? Para manter a sua presença atuante, né? Então, ir percebendo nestas estruturações onde mora a nossa força. Se nós conseguirmos olhar estas estruturas, essas micro, médias e macro estruturas, nós vamos perceber, na minha forma de entender, William, que nós só temos que convocar, evocar a força. Tá? Não está frágil. É frágil desde que eu não convoque, não navegue dentro da história, não é? O que eu vejo é o seguinte: tem muita coisa para fazer, 1 milhão de coisas, sabe? Temos que recuperar muita coisa, temos que recuperar muita coisa. Temos que afastar muita coisa, temos que afastar muita coisa, não é? Então, o que é isso? Como é que a gente lida com isso? Mantendo esse caminho, essa ação que é da vida mesmo, né? Nós temos que continuar caminhando, nós temos que, se nós descobrimos hoje que é muito bom e que é necessário e que é importante que a gente continue a se falar, vamos encontrar, então,
atualizar os nossos meios, né? A internet está sendo uma atualização fantástica dos meios. Nós já intuíamos isso no passado e queríamos isso no passado. Hoje, quando chega, a gente tem que usar bem, né? Tem que usar bem, né? Então, penso eu isso, assim, esses ritos de passagem, esses rituais constantes, não é? Eles fazem parte da estruturação da sociedade, e ao fazer parte da estruturação da sociedade, o nosso grande desafio é estar atuante dentro desses ritos. Não é? Esse é um desafio. Esse é um desafio dos mais complexos, não é? Porque esse desafio, inclusive, ele cria hierarquias. Não é hierarquia pelo prisma pejorativo, mas é hierarquia porque assim tem alguém que está chegando e tem alguém que já está no meio e tem alguém que está à frente daquele que está no meio. Esses pontos geram níveis e hierarquias, e mais a responsabilidade é de todos. A responsabilidade é de todos, não é? Mas gera isso. Tem muitas vezes eu vejo as pessoas, mas eu já estou cansado porque eu já fiz demais. Aí, desculpa, mas o seu cansaço ele vai ser reconfortado por aquele que está atrás de você e pelo mais novo. Mas o teu papel ainda é imprescindível. A sua responsabilidade, a sua presença e aquilo tudo que está sendo feito, aquilo tudo que existe, é imprescindível a presença, não é, dessas energias, das pessoas, não é, das suas histórias, das suas... cada um contribuiu, cada um contribui de uma maneira distinta para manter a força. Sabe? Né? Eu prefiro pensar isso, a gente está forte e tem que manter a força para não enfraquecer. Sem dúvida, não, eu concordo muito com essa tua fala, assim, os mais novos, que é importante olhar para os que já estão aí há muito tempo e entender esse lugar de importância dessa pessoa que está aí há 30 anos fazendo, mas também esse lugar do que está fazendo há 30 anos falar assim, mas eu estou tão cansado, então vamos trocar forças aqui, vocês mais jovens, né? Mas é importante a gente saber que a gente vai caminhar assim, lado a lado, né? Para que não crie também esse lugar de vamos caminhar junto, né? Cada um no seu. Por isso que eu imagino muito uma via de mão dupla aí, assim, nesse sentido, sabe? Vamos caminhar junto, todo mundo junto. No outro vídeo do Matias Santiago, ele trouxe alguns aspectos que você comentou hoje e eu fiquei criando essas relações, né? Ele falou sobre dança e educação, dança e cultura, dança e mercado, dança e Estado. E é importante você encontrar esse lugar, né? O seu lugar, onde você vai atuar, né? Onde eu coloco minha força, né? Nisso. E aí eu fiz esse link com esse outro vídeo e você também comenta da Funarte, que é um outro vídeo também do programa, da ProDança Convida para falar de dança, que a Bia traz essa questão da Funarte, que ela trouxe, mostra um livro e ela fala, tá aqui, ó, a gente consegue encontrar aqui os trabalhos que foram aprovados no Klaus Viana, né? E aí, quando a gente tem... Tudo está se desfazendo, mas a gente tem um livro que diz que teve um Klaus Viana e que a gente pode falar assim, que volte o Klaus Viana, né? A gente quer o Klaus Viana de volta, porque ele acabou em 2015, mas a gente quer ele de volta agora em 2021, né? Assim, sendo bem urgente, né? E eu já fico imaginando e fazendo essas relações. Se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer agora, eu vou continuar te cutucando. Talvez essa pergunta, não sei se tu se detenha mais nela, mas eu não queria perguntar mais uma vez. Tu levantou a mão? Então, Vitor, eu passo para ti, para tu fazer uma pergunta, uma colocação, enfim. A Bia também levantou a mão no vídeo agora, né, Bia? Você pode ir, então. Pode você. Eu não vi. Bia, então, desculpa, gente, eu não vi. Não, Bia. imagina. Oi, querido, só passei agora essa fala para te agradecer por tudo, né? Você sabe que você é uma referência
na dança brasileira e na dança internacional também. Para quem também não conhece a história do Rui, um grande bailarino, maravilhoso, um grande pesquisador, grande em altura também, não é só de aura, não, ele é grande em todos os sentidos. Mas uma pessoa assim que passa por todos os momentos, né, da dança brasileira. Então, é uma história viva. A gente falou de história na minha passagem aqui. Gente, as pessoas elas estão aí. O Rui está aí. Você não precisa pedir o livro da FUNAT, publicado em 2010, porque essas pessoas estão aqui. Então, essas pessoas precisam realmente contar suas histórias, estar conectados. E uma coisa que você falou, para resumir, né, Rui, a gente aprendeu a trabalhar no coletivo também, com essa construção do Sistema Nacional de Cultura, do plano, foi nos dado o direito democrático de participação social, é como se tivesse dado doce na boca da criança, e agora foi nos tirado esse direito de participação social. Só que a gente aprendeu como fazer isso. Então, isso que é o mais difícil, eu acho, de conectar quem viveu ali, né? Assim, no celular, que foi na conferência, levantar seu crachá, nas primeiras reuniões de Câmara Setorial, assim, para quem não sabe, era peixeira, era facão na bota, era tudo. Verdade. Saía tudo ali. Então, a gente passou por esse momento, é meu, o dinheiro é meu, uma coisa, quase comemos vivo, foi evoluindo, e a gente produziu documentos lindos, e aí a gente deixou isso, ninguém vai tirar da gente, esse momento participativo e de trabalhar em coletivo. Por isso que eu acho que as falas dessas pessoas que vêm aqui participar desse processo tanto é tão repetitiva, né, William? Eu vi aí todos assim, que a gente fala, gente, vamos trabalhar no coletivo, só junto é que a gente vai chegar em algum lugar, ninguém chega sozinho a lugar nenhum, vamos se unir, vamos participar. Eu acho que o Rui também falou tudo lindamente, então, muito obrigada, Rui, pela sua luta, pela sua resistência, e estamos aí, a gente vai conseguir sair dessa enrascada que a gente mesmo se meteu, né? Não, vamos sair dessa. É verdade. Um beijo, meu amor. Outro. Vitor? Eu sou Vitor Hugo. Vou fazer minha autodescrição. Para quem estiver acompanhando todas as conversas, eu não fiz na conversa da Bia, então eu faço agora. Eu sou o Vitor Hugo, sou uma bicha branca, tenho um cabelo que está sem corte por conta dessa pandemia. Estou de blusa azul, tenho barba, um fone de ouvido branco. Atrás de mim tem do lado, não sei se é o esquerdo, deve ser o direito para vocês, tem uma estante de livros e do outro lado tem uma rede enrolada na parede, porque eu moro em Fortaleza, no Ceará, e aqui nós temos armadores de rede dentro dos nossos quartos e salas. E isso é muito bom. Tá, eu ia mostrando também o armador dele. Eu sou uma pessoa interessada em duas coisas no meu percurso, enquanto uma pessoa que faz pesquisa em dança. Em história da dança, sobretudo a do Ceará, que é onde eu centro mais os meus estudos, e na política cultural para a dança. Não sei se tanto a política cultural, mas a política que fazem dança e que decidem se engajar nas coletividades para tear, para reivindicar alguma coisa do Estado. E aí, juntando essas duas coisas, eu queria ouvir do Rui um pouco a história dessa construção ativista que você participou, né? Para mim é muito encantador quando no meio da pandemia a gente começa a ter essa mobilização nacional de dança, e eu recordo de matérias de jornal que eu tive acesso no começo dos anos 2000, da criação do Fórum Nacional de Dança, daquela coisa do CREF, que a Bia também falou na conversa dela. E eu queria ouvir um pouco de você,
Que lugares foram esses que você participou? Ouvi um pouco menos da relação, do resultado enquanto política institucionalizada e mais de como foi essa construção que a gente está falando aqui, que a Bia falou, quem você encontrou nesses percursos, que nomes e que lugares, que instituições, que fóruns foram se estabelecendo para além da institucionalidade. Uxi. Esse é o meu Ceará. Eu posso, eu me dou esse direito de dizer meu Ceará, né? Porque eu tenho amigos, referências aí no Ceará, amigos que participaram comigo em vários momentos de várias histórias, Ernesto Gadelha, Gerson Moreno, que está aqui também, aí tem aqueles que não são do Ceará, mas que foram para aí, né? Mas tem Claudinha, né? A própria escola, a escola de dança, Paracuru. a escola de Paracuru, mas também dentro de Fortaleza, a escola Da Vila das Artes. da Vila das Artes, enfim, é, é um estado que traz assim para mim muitas referências, né, dada a maneira como lidar Edisca e outras coisas assim muito potentes dentro do que é exemplar na gestão e de projetos artísticos socioculturais, né? E aí é muito legal. Eu comentava com o William, sabe, Vitor, uma passagem eu fiz parte, como consequência, né? Eu fiz parte de uma política intitulada Política Nacional das Artes, né? Um programa, né? Programa esse que se iniciou em 2015 e que tinha por meta rever todo esse processo que havia sido iniciado ali lá atrás, nos anos 2000, não é? No início das relações das câmaras setoriais, né? Que foram as câmaras setoriais as câmaras setoriais para mim foram a primeira possibilidade de provocar dentro da minha cidade, então Belo Horizonte, não é? Os encontros altamente cuja temática era a administração política, tá? Então encontramos eu como bailarino independente naquele momento, não é? Mas ao mesmo tempo gestor de projeto, encontro com a Jaqueline Castro, que era produtora, encontro com a Sueli Machado, que era diretora de companhia, encontro com Maria Clara, que era uma professora tradicional de danças clássicas na cidade de Belo Horizonte, né? E a gente se encontra para falar de quê? Para falar sobre uma convocatória do Ministério da Cultura, que à época foi pela Funarte, cujo diretor era o Grassi, né? E tinha como articulador de dança o Marcos Moraes, né? Então, essas pessoas, né, esses nomes, deram início a um processo onde estavam presentes pessoas do teatro, pessoas da dança, pessoas do circo, não é? E essas pessoas todas, não é? Que tinham que passava por Ronaldo Fraga da moda, que passava por por o nosso querido ator,
do Castelo Rá-Tim-Bum, a nossa referência, o Mamberti, né? Sérgio Mamberti, ou seja, todas essas pessoas, não é, preocupadas em um só momento com um chamado que era de Gilberto Gil, que era doim antropológico, e, mais do que esse doim antropológico, mais recursos para a cultura. Tá? Esses mais recursos para a cultura, e junto com esses grandes nomes, tinha ali pessoas que eram mestres da cultura popular, que iam pelos seus pontos de cultura, que estavam sendo reconhecidos como pontos de irradiação macro da cultura, né? Então, núcleos artísticos, núcleos religiosos, núcleos de cultura negra, núcleos de cultura indígena, núcleos de... Né? Então, toda essa juntava ali nomes muito potentes, pessoas com atuações incrivelmente potentes, né? E que se multiplicava quando nós íamos para Brasília, porque aí só para se ter um exemplo, eu hoje sou casado com uma pessoa com que eu conheci nesse processo, que era a Marise Siqueira, que vinha do Rio Grande do Sul e que organizava uma série de questões de associações de dança no Rio Grande do Sul, enfim, era assim essas relações também se dão, né? Mesmo eu e Bia, nós nos encontramos nessa condição de cruzamentos totalmente focados e criando metodologias, inclusive, Desculpa, vou te cortar. Eu já era sua fã, mas há muito... Não, você não me conhecia, mas eu já babava no teu corpo e morro de inveja de Marise ser casado com você, meu marido que não me ouça agora. Mas você, meu Deus, sempre foi... Você é um deus da dança brasileira, não tem mais nada a dizer. Você que não me conhecia, mas eu te conhecia muito bem, vi todos os seus espetáculos. E esse depoimento da Bia mostra como é que foi. A gente começou a se encontrar, né? E não era só pequenos nomes ou grandes nomes, mas pessoas incríveis que às vezes a gente sabia que existia, mas não tinha tido a oportunidade de encontrar, né? E nos encontramos para discutir novos e melhores caminhos para a fruição do ato de ser artista no país, sabe? De ser irradiador, de ser um foco cultural no país, de ser um irradiador mesmo da cultura pelo prisma das artes, pelo prisma do... Não é? Aí, genial isso, porque aí eu faço parte das câmaras setoriais, como consequência, eu entro no fórum, esse Fórum Nacional de Dança, né, o FND, faço parte do Conselho Nacional de Políticas Culturais, aí eu faço parte até chegar a esse programa, essa Política Nacional das Artes, que era um estágio necessário para transformar toda aquela discussão e tudo que a gente levantou como senso, como forma de efetivação política. Aquilo nós estávamos ali em contato sempre mantendo a possibilidade de participativa, sempre mantendo isso, mas mantendo ali, trazendo uma equipe, né, de dentro do Ministério da Cultura para transformar isso em mecanismos de gestão, sabe, em mecanismos de gestão que aprimorariam e nos colocariam para dentro do grande circuito de administração do país, né? Então, esses movimentos, né, todos eles e todas essas etapas
que foram ali organizados pelo Sistema Nacional de Cultura, não é? Fazem essa, se tornaram instrumentos, né? Se tornaram instrumentos esses que alguns deles a gente precisa muito bem estar atento e pesquisar, porque eles ainda são válidos, né? Eles são válidos, então a gente tem que se apropriar e estar presente neles, né? Hoje está muito difícil, hoje, por exemplo, a relação de diálogo, não é? Com quem a gente abre diálogo e como abre-se esses diálogos. Eu não sei com quem, mas a gente tem que estar aberto ao diálogo, na minha forma de entender, sempre, sabe? Sempre, sempre. Isso faz parte daquilo que Bia falou, que é o trabalho em coletivo, o trabalho conjunto, né? E o trabalho conjunto pressupõe, de maneira central, o diálogo, né? Não tem como não, né? Às vezes a gente não quer dialogar com aquele que a gente pensa que é nosso inimigo, mas o diálogo ele tende a ser o ponto neutro, né? O que a gente vai levar dos outros do outro lugar é outra coisa. Eu não vou dialogar com o inimigo, não é me colar e aceitar o que o inimigo traz, é o contrário. É a gente medir forças às vezes com essas, a partir da inimizade, a partir do conflito e do confronto, né? Então, eu não sei se eu te respondo, Vitor, porque foram muitos os processos, né? A construção de cada um deles, ela parte essencialmente dessa última parte que eu disse, né? Da busca do diálogo, né? Da busca da troca, da busca assim, eu não sei tal coisa, você sabe tal coisa, dá para, como é que a gente faz, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito interessante. Na Política Nacional das Artes, né, eu passei o então ministro da Cultura era o Juca Ferreira, e nós não tínhamos... Ele voltava, né, dentro da gestão, mesmo na mesma gestão do PT, ele voltava para o Ministério da Cultura e dava sequência a um processo de aumento ou de aumento dos valores da cultura, né? E os aumentos dos valores da cultura dependiam, sim, da compreensão da compreensão ali de cinese mesmo, de conexão dos outros departamentos, né? Era muito maluco a gente, nas conferências nacionais, na última, né? A gente chegava, não, porque a cultura é isso, a cultura é aquilo, aí chegava alguém do departamento financeiro, ou chegava e falava assim, olha, não vai rolar. Não, daqui não sai dinheiro. Não, daqui não vai. Né? Não, ou seja, ressignificar os caminhos para que a cultura entrasse nessa circulação e pudesse fluir por ali também recursos, é um exercício de uma equipe técnica, de governo, né? E a Política Nacional das Artes foi esse estudo, né? Ele passou primeiro ali pela Funarte, mas a Funarte tinha um contato, ela voltava a ter contato, inclusive, com o Ministério da Cultura. A gente não sabe muito bem disso, mas a própria Funarte ficou, por um certo tempo, mesmo sendo uma autarquia ali do Ministério da Cultura, ela passou um tempo sem diálogo, sabe? Sem diálogo com o Ministério da Cultura. E não é um diálogo, vamos dizer assim, mas era o mesmo governo. Não. Cada governo que entra, ele por mais que siga uma mesma sigla, né, ele é completamente distinto, né? A gente sabe disso. Tudo se
reconfigura e muitas vezes se apaga completamente o pensamento de uma gestão anterior, né? E a Funarte viveu isso, né? Dentro da construção das câmaras setoriais, teve um tempo que a Funarte estava ali junto, teve um tempo que a Funarte era, sabe, completamente apartada, que não havia esse diálogo, né? E, naquele momento, buscava-se essa recuperação também desse diálogo. Tanto é que que estava previsto naquele momento uma reformulação da Funarte, né? Para que a Funarte pudesse, não sei se seria quais seriam os resultados, se positivos ou negativos, mas a ideia era colocar a Fundação Nacional das Artes dentro do contexto da ideia macro da cultura, né? Porque as artes elas ficam um pouco dentro da ideia da construção macro da cultura, as artes ficaram um pouco escanteadas, sabe? Então, essas lutas todas, né, elas foram sendo, mesmo dentro dessas instâncias, Conselho Nacional de CNPC, era uma disputa muito pesada, né, entre arte e manifestações da macrocultura, né? Porque se nós falarmos a cultura, aí nós vamos ver culinária como cultura, vamos ver várias formas de cultura. E quando nós pegamos as artes, há esse lugar movediço que não, mas espera lá, a música é do campo da indústria. Já o teatro não mas tem a televisão. A dança mas a dança é a maior atividade executada no país. Mas por quê? Porque tem as culturas populares. Mas as culturas populares e mercado, como é que é isso? Né? Então, são nós, né, que, volto a dizer, são extremamente fortes e que a gente tem que saber como tirar a força disso, sabe? Porque lá dentro da ação administrativa, hoje, no pensamento atual do governo, desse governo que está nos regendo, simplesmente não existe isso. Simplesmente eu nego a existência dessa porcentagem absurda desse eixo que é a cultura no país, né? Agora, mesmo quando esse eixo está presente, ele precisa, sim, ser muito bem trabalhado e muito bem conduzido para que ele faça parte efetiva, não só da consideração, mas também do dia a dia, da respiração do país, né? Então, é bastante interessante e complexa mesmo a estruturação de cada etapa dessas, né? E quem passa por elas, né? Ayrton Krenak passou, já falei, Ronaldo Fraga passou, vários são os nomes, Era genial, assim, nos encontros nacionais, você chegava e via, assim, o cinema presente, todo lá, né? Via, eu digo cinema através dos atores, né? Porque o cinema, ele se recolhia e fazia o movimento dele um pouco fora das conferências, né? Então, entende? É de uma complexidade o ato onde nós estamos envolvidos e falando de dança, né? Então, é importante que a gente entenda essa dimensão para, inclusive, ampliarmos a nossa discussão no campo da dança. Porque não vale que a gente... porque vale qualquer discussão, a gente olhar algumas... desde o menorzinho até o macro, mas o macro numa dimensão que a gente possa ampliar esse macro, que a gente possa entender o tamanho, a dimensão que tem o macro quando falamos de dança. Sim. Eu coloquei aqui no chat há pouco tempo perguntando se mais alguém queria se colocar e indicando que a gente estava se encaminhando para os momentos finais. Eu acho que ninguém mais se colocou.
E aí eu já devolvo para ti e para que de alguma maneira tu vá para essas falas finais, né? Encerre, enfim, essa nossa tarde de hoje, que a gente possa sair daqui reflexivo de tudo isso que foi conversado enfim, também já começar agradecendo, né? Terminar, no caso, agradecendo por essa tarde, por essa conversa. Gerson está aqui agradecendo pelo chat, e aí eu passo para ti, para tu finalizar o nosso dia de hoje. Bem, antes de... Bom, é isso. Muita gratidão, tá? Muita gratidão. Esse convite é uma provocação, né? Provocação no sentido mais amplo do termo, né? Essa provocação a uma visita, a uma visita interior, né? É uma visita nas memórias, uma visita em pensamentos, tá? Que trazem, né? Que trazem um externar de palavras que vai se juntar ao pacote, à bagagem de outros, e assim, né? É quase terapêutico isso, né? Assim, que a gente vai soltando essas palavras, a gente vai juntando com as palavras de outras pessoas e vamos gerando e vamos fortalecendo atitudes, né? Então, eu acho importante que a gente possa falar de todas as vezes que a gente se reúne para falar dessas potências, né? E nós falamos de potências, de muitas potências, quando a gente possa falar de potências que nos deem suporte nesses momentos onde, por momentos, a gente pode se sentir solitário, e aí, ao se sentir solitário, pode se sentir fragilizado, né? Então, a ideia não, a sensação quando a gente escuta o outro é de também provocar memórias fortes, potentes, que nos garantam a possibilidade de acordar no dia seguinte, sabe? Porque tem dias assim que você fala, ai, sabe? Respira fundo, né? Mas vai dormir já vendo o outro, pensando no outro, lembrando, dá uma vasculhada aí nas suas bibliotecas, dá uma vasculhada nos textos que você mesmo escreveu, dá uma vasculhada na sua própria produção, e aí a gente vai encontrar essa força, né? Existe uma imagem que eu gosto muito, para terminar, que é uma imagem altamente, como se diz, polêmica, porque ela vem inspirada nos livros do Castaneda, do Carlos Castaneda, né? E o Castaneda é um escritor polêmico, porque por falar desse mundo invisível, mas também o mundo da força, que é esse mundo invisível, né? Ele fala a partir das referências de um índio Yaqui, né? Da cultura Yaqui no México. E aí eu acho genial, porque se conecta com uma série de povos originários essa imagem, né? Que em torno desse corpo existe uma enorme aura, e essa aura, né? Essa aura, ela vai se enchendo, né? Na medida em que as etapas da vida vão acontecendo, né? Não dá para guardar tudo nesse invólucro de carne e osso. Ele se espalha por esse tamanho, por essa coisa do invisível. Só que, se este
corpo, de carne e osso, essa história que é visível, necessitar de qualquer coisa, é só ela se concentrar e ir buscar, porque está lá, está guardado, sabe? Busca. Então, vai buscar na sua periferia aquilo que te interessa e joga também para essa periferia aquilo que não te interessa e bola para frente, porque atrás está cheio de gente, né? Então eu gosto muito dessa imagem de força e de potência que a gente tem, que a gente concentra, né? E que vale a pena entender que por mais que eu esmoreça em algum momento, eu posso ir buscar porque está lá comigo, né? Isso é a força dos povos originários, né? Sempre, sempre, sempre. Rui, queria poder te dar um abraço, mas enfim, que nesse momento não podemos, então te agradecer muito, na minha pessoa do William, mas também na pessoa na figura da Prodança, que é essa associação daqui do Ceará, agradecer por essas palavras maravilhosas e fortalecedoras. E aí dizer para vocês que estão acompanhando esse vídeo, não sei quando vocês vão acompanhar, que a gente tem outros vídeos dentro desse programa, que é a Prodança Convida para Falar de Dança, junto com a Bia Matar, junto com o Matias Santiago. Acho que se você for aí na busca, você encontra. Siga as nossas redes sociais da Prodança, @_Prodança. Também a gente tem um canal no YouTube, que é a Associação Prodança, pode ir lá que tem outros materiais nossos. Queria agradecer a todo mundo que estava aqui hoje na sala, nesse momento dessa gravação, junto com a gente, trocando informações, ideias, pontos de vista. E é isso, a gente finaliza esse vídeo aqui. Abraço em todo mundo. Tchau, tchau.